Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do BiolabCast, uma jornada de conhecimento oferecida pela Biolab. Sempre um tema muito importante de saúde que conta com a presença de convidados muito especiais. Você pode acessar o BiolabCast nas principais plataformas e ficar antenado com tudo que está acontecendo nas nossas redes sociais. E o tema do episódio de hoje não poderia ser outro: o cenário atual do envelhecimento aqui no Brasil. Segundo o censo de 2022, o número de idosos no Brasil cresceu 57,4% nos últimos 12 anos. Esse crescimento representa um total de mais de 22 milhões de pessoas com 65 anos de idade ou mais no país. Se a gente pensar então na população de 60 anos ou mais, esse número de pessoas é ainda maior. Como isso impacta a sociedade? Como pensar no bem-estar e na qualidade de vida dessa população? Para discutir um tema tão importante, a gente tem a honra de receber aqui no nosso estúdio hoje o Dr. Alexandre Kalash. Como vai, Alexandre? Tudo bem, Jairo? Prazer estar aqui. Muito bom ter você de novo aqui com a gente. O Alexandre é médico e gerontólogo, presidente do Centro Internacional de Longevidade Brasil. Alexandre, de novo, muito bem-vindo. E a gente tem a honra de receber aqui no estúdio também o Dr. Álvaro Avezum, cardiologista e epidemiologista, diretor do Centro Internacional de Pesquisa no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, aqui em São Paulo, professor livre docente na Universidade de São Paulo e pesquisador associado internacional no Instituto de Pesquisa em Saúde da População. Álvaro, muito legal ter você aqui com a gente. Muito obrigado. E para completar esse time de feras, eu recebo aqui o Dr. Gustavo Dayer. O Gustavo é neurologista, professor coordenador da disciplina de neurologia da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e membro titular da Academia Brasileira de Neurologia. Muito bem-vindo, Gustavo. Muito obrigado, uma grande honra. Ótimo. Começo perguntando o seguinte. Pessoal, a gente tem esse cenário de envelhecimento da população. E como garantir qualidade de vida, bem-estar, Eu queria pensar um pouco nos pilares, que dão sustentação a essa questão da longevidade. Será que os 60 são os novos 40? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. A gente tem um olhar clínico, a gente tem um olhar de saúde pública. Começo com o Álvaro. Álvaro, quais seriam esses pilares? Bom, Jairo, primeiro eu gostaria de definir, a longevidade. Claro que tem várias definições, mas nós não temos que pensar apenas em aumento na expectativa de vida. É fundamental aumentarmos a expectativa de vida, junto com isso, menos chance de termos eventos como infarto, câncer, AVC, que é o acidente vascular cerebral, mas não paramos aí. Autonomia, que é ganho de força muscular, redução do declínio cognitivo, que é a demência, e eu acrescento algo que tem sido pouco comentado e tem muita evidência científica, e desfechos ligados à espiritualidade, que é propósito de vida, satisfação com a vida, disposição ao perdão, gratidão, bem-estar espiritual. Então, esse combinado de fatores é onde nós temos a chamada longevidade, que eu até prefiro dizer longevitalidade para esses indivíduos. E faço mais um ponto para falar dos pilares. Se você perguntou quais são os pilares, nós não podemos, em hipótese alguma, deixarmos de considerar que toda informação ela deve ser baseada em evidência científica. Tem que ter comprovação. Muitas vezes temos informações promissoras, mas o promissor, por definição, é não provado. Então, tudo que falarmos aqui, enquanto pilares, são informações que foram confirmadas e, portanto, é um conhecimento útil para a população utilizar, porque está confirmado que vai impactar positivamente em mais anos de vida, menos eventos, mais autonomia, desfechos ligados à espiritualidade e menor declínio cognitivo. E respondendo diretamente ao seu ponto, tem uma publicação do nosso grupo que trabalha, são 30 países, que é o maior estudo de observação do porquê que nós adoecemos, chamado PURE, P-U-R-E, e esse estudo ele identificou no mundo, e nós temos no Brasil também, quais são os fatores que estão associados com a morte precoce. Porque se alguém fala em longevidade, quer dizer que eu vou viver mais? Nós vamos reagendar a data da morte, o que é uma belíssima oportunidade. Então, nós vamos jogar para uma outra data, aumentar a nossa expectativa de vida.
E estes fatores, aqui na nossa região, no Brasil, são responsáveis por 90% da morte precoce. Você fala assim, olha, como é que eu posso evitar a morte precoce? Esses fatores, eles são os pilares para você viver mais. Então, isso envolve controlar a pressão arterial, controlar colesterol, diabetes, obesidade, temos também o tabagismo, temos fatores psicossociais como estresse e depressão, alimentação não saudável, escolaridade. Todos esses fatores, eles são responsáveis por 90% do ônus do óbito precoce. Você viu que eu não falei nada aqui sobre novos fatores, fatores emergentes, genética. Coisas simples de detectar e passíveis de modificação. Gustavo, do ponto de vista da neurologia, né, o Álvaro estruturou esses pilares quando a gente pensa do ponto de vista clínico, né, do ponto de vista da neurologia, a questão do declínio cognitivo, a questão da relação da saúde mental com a saúde neurológica. Como que você tem visto? Assim, não basta a gente viver mais, né, a gente tem que estar bem, né? Como você tem trabalhado essas questões? O que o Álvaro trouxe é fundamental para a gente ter um entendimento de como que a gente precisa construir, né, uma experiência de vida presente para, dentro do que está no nosso alcance, né, termos uma perspectiva melhor de tempo com qualidade de vida, né? Eu acho que focar nisso é fundamental, porque eu recebo no consultório muitos pacientes que chegam com a demanda: eu tenho muito medo de ter Alzheimer. O medo da demência é algo que assusta muito uma população, né, na faixa dos 40, 50 anos, especialmente quando existe uma história familiar muito significativa para isso. E existe uma busca por algo assim, tem algum remédio preventivo, algum tratamento preventivo? Existe algo? E quando a gente traz, né, questões, como o Álvaro falou, assim, simples, né, do ponto de vista de mudança de hábitos de vida, cuidados com a saúde, cuidados médicos, essas pessoas, muitas vezes, elas não veem isso com a mesma intensidade. Eu não tenho tempo de fazer atividade física, eu não tenho tempo de melhorar minha alimentação, minha pressão está bem controlada, mas quando você vai ver não está. A questão do colesterol, existe uma relativização desses fatores, já que não é algo, não é um caminho, um atalho, não é um remédio, não é uma coisa assim. E muitas vezes, né, pela pessoa não sentir nada, essa ideia de que eu não vou colher esse benefício no curto prazo, existe, na minha percepção, uma certa descrença, né? E aí a pessoa, ela, né, acaba dando um certo valor para as mudanças quando ela passa a sentir, né, esse impacto na sua funcionalidade. Então, eu acho que é fundamental um trabalho que eu acredito, né, acho que a gente tem alguns sinais de melhora ao longo dessas, né, das gerações, mas uma mudança de percepção de que a qualidade de vida hoje, né, eu faço atividade física para eu ter um bem-estar hoje, eu me alimento bem para eu ter um bem-estar hoje, eu aceito a imprevisibilidade do futuro. Então, eu não estou assinando um contrato que me garanta que eu vá viver bem, que eu não vá ter uma demência ou qualquer outro problema de saúde, mas eu entendo que essa qualidade de vida no presente, né, aumenta a possibilidade, né, de eu ter qualidade de vida ao longo do tempo, né? Eu acho que essa questão é importante. E uma coisa que o Álvaro pontuou como os fatores, e eu acredito que seja algo muito significativo, né? Quando a gente entra no contexto do transtorno mental, transtorno de ansiedade, transtorno de humor, eu acredito que a gente vivencia alguns ganhos, né? O impacto do tabagismo, né, ele sofreu consequências positivas com as medidas de saúde pública, mas individualmente, né, a percepção de que o transtorno de ansiedade ele tem sido impactante, né? Existe uma vontade da pessoa ter algum controle sobre esse futuro, né? Eu preciso... e se acontecer alguma coisa comigo? E se eu ficar demente? E se eu não tiver dinheiro? Esses ICs, né, acabam trazendo não só consequências orgânicas, estresse, aumento de adrenalina, mas uma perda de uma experiência de vida, né, presente, de uma experiência de vida positiva, por receios de algo que pode acontecer, mas não. E aí entra a questão da espiritualidade, para concluir, assim,
eu tenho uma impressão, o Álvaro trouxe, e é muito bonito isso. Isso é um dado objetivo. Espiritualidade diminui risco, né, de morte, né? A minha interpretação clínica é que é muito possível, o que eu percebo na assistência aos pacientes é que essas pessoas que desenvolvem espiritualidade desenvolvem uma certa resiliência. Então, eu consigo aceitar mais, não ter controle sobre as coisas, viver mais o momento e me adaptar às minhas limitações. Porque a pessoa, né, que se torna idosa, ela vai naturalmente desenvolver em algum momento determinadas limitações e que se essas limitações forem trabalhadas de uma forma adequada, né, se ela se adaptar e conseguir enxergar qualidade de vida mesmo nessas alterações, ela vai ter uma experiência positiva em vários sentidos. Quando essa dificuldade de adaptação acontece, porque eu quero ter controle, porque eu quero ser igual a 30 anos atrás, quando eu valorizo muito, por exemplo, um idoso que não tem mais segurança para dirigir. Se dirigir for minha vida, eu não enxergar outras características de qualidade na minha vida, isso acaba desestruturando a minha experiência. Então, eu acho que a espiritualidade entra muito nisso, né? É uma percepção clínica, mas que traz um substrato no dia a dia que, na minha opinião, é muito impactante. Kalashi, Álvaro e Gustavo trouxeram aí os pilares, né, do que a gente pensa do ponto de vista clínico, né, para a gente trabalhar essa questão de expectativa de vida, longevidade, né, mobilidade, a saúde do coração, essa adaptação às eventuais limitações que vão aparecendo, espiritualidade, saúde mental, declínio cognitivo. Do ponto de vista, né, da saúde pública, né, você que trabalha muito nessa questão, nesse viés da saúde pública, quais seriam esses pilares e como ficam esses pilares num país tão desigual quanto o Brasil, Kalashi? Essa é a grande questão, né, Jairo? Porque, ao contrário dos países desenvolvidos, o Brasil está envelhecendo antes de ser rico. Esse é um grande desafio. Porque eu concordo com tudo que o Gustavo e o Arnaldo falaram, mas a gente tem que contextualizar isso para a população. Eu, como especialista em saúde pública, tenho a comunidade, o público, o setor público, como alvo. Enquanto que aquele que exerce a clínica tem o paciente. O meu compromisso, o meu comprometimento é ver como atingir a maioria das pessoas. Então não tem nada entrando em choque com o que já foi falado. Mas a abordagem é aquela que nós adaptamos, estou falando nós porque eu fui diretor da Organização Mundial da Saúde, Departamento de Envelhecimento e Saúde, por largos 13 anos. Em 2002, nós lançamos o marco político do envelhecimento ativo, que tem sido muito utilizado mundo afora para poder desenvolver políticas públicas para o envelhecimento ativo. Veja, a ênfase que nós demos era na palavra ativo, não necessariamente saudável. Você pode ter hipertensão, você pode ter até doença de Alzheimer, mas se você estiver ativo na sua sociedade, você continua sendo um recurso que a pandemia mostrou. Quando morria aquele velhinho, aquela velhinha, que aquela família pobre entrava em miséria. Veja o recurso fundamental. Então, o que é um envelhecimento ativo? É um processo. Isso já implica que é um processo desde o início da vida até essa vida cada vez mais longa. Um processo para você otimizar as oportunidades. A oportunidade está lá, você abraça ou não. Para as 4 coisas que são fundamentais para você bem envelhecer. Primeiro vem saúde, e já se falou bastante. Segundo vem aprendizado ao longo da vida, porque a tecnologia não está dando sopa. Se você perder aquela capacidade de aprender a aprender, e se o setor público não te der essas oportunidades desde criança, o país naufraga, não é só você. Terceiro é participar. Isso implica em ter direito à participação para que você se sinta um cidadão pleno. E se não me derem essa oportunidade, eu vou brigar. Nada de me botar no aposento, não. Aquele aposento que remete àquelas casas antigas do passado e enfiava aqueles velhinhos lá, tudo lá atrás. Não. Eu vou envelhecer, estou envelhecendo, na sala da frente, ciente dos meus direitos, brigando e falando alto por eles. Mas tem o 4º pilar, Jairo, que é fundamental. É a segurança, a proteção, de que você vai ter um amparo, um teto em cima da cabeça, comida no prato e um dinheirinho no bolso, nem que seja para pagar aquilo que o SUS ainda não está dando. E viva o SUS!
porque sem eles a gente já teria naufragado. A pandemia teria matado 2 vezes mais. Tudo isso implica que você vai ter uma vida mais longa, com mais qualidade. E tem uma questão fundamental, porque tudo que eu falei tem determinantes, eu posso elaborar, mas não estou querendo me estender, mas queria falar de 2 determinantes que são transversais, homem e mulher. Nós estamos aqui entre homem. Cadê a mulher? Porque a maioria daqueles que envelhecem são do sexo feminino. É a feminização do envelhecimento. E a mulher e o homem envelhecem de forma diferente, não porque tem hormônios diferentes, isso a gente sabe, mas a construção social do que é ser mulher e homem, sobretudo num país tão machista quanto o nosso. O homem continua a conjugar o verbo curar, assim, tu cuidas, ele cuida, ela cuida, vós cuidais, eu não tenho nada a ver com isso, eu quero ser cuidado. Não vai dar certo, porque em 2050 a gente vai dobrar o número de pessoas sexagenárias no Brasil. E aquele rapazola está achando que ele vai continuar recebendo tudo, mas não tem que fazer nada, não tem obrigação. E a outra coisa que é transversal, o outro pilar determinante, é a cultura. Aquilo que funciona muito bem em Nova York, Londres, em Xangai, pode não funcionar em São Paulo. Então, para isso, a gente tem que ouvir a população para saber quais são os seus anseios. Porque a gente quer que essa população idosa continue tendo autonomia, que é o direito de você envelhecer fazendo suas próprias escolhas, que é diferente em independência, de você não ter que se valer da ajuda direta de alguém, porque dependentes todos somos. Então, independência e autonomia são conceitos distintos e a gente quer preservar os dois, se possível, para a mesma pessoa. Álvaro, o Kalash deu esse contexto social, né? Super importante, né? Num país tão desigual que nem o nosso, né? Como é mais difícil para as populações mais excluídas, mais vulneráveis socialmente, atingir, né? Todas essas questões, né? E esse recorte de gênero, esse recorte de cultura. E eu pergunto para você, né? A gente sabe assim que quanto antes a gente começar a nossa economia da saúde, quanto antes a gente começar a investir em saúde, né? Provavelmente a gente vai ter um recurso maior, né? Mais para frente. Mas a gente sabe que, independente disso, né, se eu começar mais tarde, é sempre importante começar esse processo, essa adoção de novos comportamentos, novos hábitos mais saudáveis. É tipo assim, Jairo, quanto mais cedo, melhor, nunca é tarde demais. Mas aí, exatamente, essa frase é ótima. Né? Quanto mais cedo, melhor, mas nunca é tarde, né? Só que a gente sabe que como é difícil, né, mudar hábito, mudar comportamento, isso tem a ver com saúde mental, isso tem a ver com crença, uma série de questões. Como que operacionalizar isso no dia a dia, Álvaro? Jairo, toda pergunta complexa, ela não é difícil, ela é complexa. Se a resposta for simples, é porque a resposta é errada. Então, assim, o que a gente precisa é entender todas essas dimensões. Falando em longevidade, tem determinantes físicos, falamos aqui, tem determinantes mentais, tem determinantes espirituais e tem, sim, determinantes sociais. Nós sabemos, o nível de evidência é sólido, renda familiar e escolaridade, está associado com óbito precoce, com infarto, AVC, câncer. Então, não dá para excluir o determinante social, nunca. O segundo ponto é que tem talvez uma concepção errônea de longevidade é para idosos. Absolutamente errado. O que nós estamos discutindo aqui é algo ao longo da vida. Então, isso não é para alguém que passou dos 50, 60 ou 70 começar a se preocupar. Isso aí é uma questão existencial. Isso tem que ser visto em qualquer idade. Tem informações que, dependendo do estilo de vida do lar, e no caso da mãe, esse recém-nascido, às vezes já tem pressão arterial um pouquinho mais elevada, níveis de glicemia mais elevados e níveis de colesterol mais elevados, logo ao nascimento. Então, isto é ao longo da vida. Isso é uma questão que devemos falar aqui. Mas se a informação, se a pergunta for, mas depois dos 50, por exemplo, isso aqui também baseado em dados. 4 fatores simples: atividade física, alimentação, não fumar, alimentação saudável e controlar a pressão arterial. Se a pessoa depois dos 50 assegurar esses 4 pilares, tem mais, mas somente esses 4, para homens são 10 anos de extensão e para mulheres 14 anos de extensão. Então, nunca se teve tanto conhecimento à mão, primeiro, validado, e segundo, possível e passível de implementação. Agora, você perguntou por que nós não mudamos de estilo de vida. Cabe um outro debate, todos nós somos multifacetados, e eu confesso,
onde é que liga ou muda a chave que a pessoa passa a se cuidar? É individual. Eu sou ciclista. Se você me pergunta, nunca fui sedentário, mas do jeito que eu pratico esporte hoje, no ciclismo, 3 anos, nos últimos 3 anos, eu não sei identificar para você a chave. Algo aconteceu e isso entrou na minha rotina. Então, assim, que precisamos mudar o estilo de vida é fundamental. E o que a pessoa precisa saber é que em qualquer tempo ela pode e deve, como o Kalash falou muito bem. Eu gostaria também, aí, comentar o seguinte, Jairo. Nós passamos aqui falando dos fatores. Então, quem está nos vendo e ouvindo sabe que as informações estão aí. Outra coisa importante que foi falada, comentado sobre fragilidade. Então, a pessoa ganha idade, ela perde peso sem intenção, reduz a força muscular e ela fica sedentária. Isto não é próprio, eu falei, faz parte, não faz parte. Isso é um preditor de morte, vai morrer antes pela fragilidade. Então, força muscular e atividade física aeróbica contam em qualquer idade. E o Gustavo comentou bem sobre declínio cognitivo e às vezes nós pensamos assim, faz parte isso. Chega uma certa idade, não, isso não tem que acontecer. E, claro, a ciência está aí para nos auxiliar. Não é para dar todas as respostas, mas para nos auxiliar. E declínio cognitivo, nós temos, por exemplo, escolaridade influencia, baixa escolaridade com declínio cognitivo precoce, antes dos 60. Nível socioeconômico, renda familiar baixa. Olha aí, Kalash, determinante social. Eu, como médico, como eu vou resolver essa questão do paciente? Não é uma questão populacional. Colesterol, diabetes, ter tido um AVC, né, um derrame prévio, ter doença cardiovascular, o déficit auditivo. Falamos déficit auditivo e demência? Sim, porque o indivíduo perde o contato social. Aí, Jair, eu faço a ponte, porque foi falado e alguém deve estar pensando, o que os 3, né, os 4 mestres estão falando de espiritualidade? Quem está nos ouvindo não é religião e não é religiosidade, não é. Isso é para todos. Então, a espiritualidade é o conjunto de valores morais, mentais, emocionais, que norteiam como bússola, como pensamos, como agimos conosco e com os outros. E aí vai no que o Gustavo falou, né? Resiliência, enfrentamento. Se você usa sentimentos positivos, a literatura está mostrando que você adoece menos. Se você usa sentimentos negativos, exemplos. Quem tem satisfação com a vida tem 12% de redução de morte. Quem tem propósito de vida, 17% de redução de morte. Isolamento social, ficou sozinho, não tem contato, como o Kalash falou, né, da história do idoso, aumenta 29% a mortalidade. Parem para pensar, não tem a ver com pressão arterial, com diabetes, é ficar sozinho, é não ter contato, aumenta. Se a pessoa tem raiva, pessoa explosiva, irascível, aumenta a diabetes, aumenta a insuficiência cardíaca. Indivíduo compassivo, aqui tá na moda falar, tem que ser empático, mas parem para pensar. Empatia é colocar-se no lugar do outro. Excelente para a sociedade. Mas ser empático, você não faz nada pelo outro. Então você tem que ser empático, colocar-se no lugar do outro e ser compassivo, fazer algo pelo outro. Para que serve isso? Na Finlândia tem um trabalho muito bom mostrando que adolescentes compassivos, depois de 20 anos, tiveram menos hipertensão arterial. Então é um indivíduo compassivo tendo menor ocorrência de hipertensão arterial. Então nós, né, dentro da saúde, nós precisamos olhar também esses desfechos ligados à espiritualidade, porque faz parte da nossa saúde como um todo. Temos que parar, esse é meu comentário final, de enxergarmos a saúde apenas no benefício físico. Não vamos abrir mão. Tem que manter o benefício físico, mas não podemos mais, já passou da hora, não podemos desconsiderar determinantes sociais, mentais e espirituais. Senão, nós continuaremos seres incompletos que somos até o momento. Gustavo, quer complementar o Álvaro? Sim, gostaria. O Álvaro trouxe 2 dados relacionando escolaridade, né, e nível socioeconômico, mas muita questão da escolaridade é como um fator, né, significativo nesse processo cognitivo. E o que eu percebo e como é que eu acho que talvez seja um desafio assistencial hoje em dia. A gente está falando muito em questões de prevenção, né, de aumento de expectativa de vida, mas a gente também tem que focar nessa população idosa que está vivendo mais e que muitas vezes ela tem uma dificuldade de se, como eu disse antes, de se adaptar, ou mesmo
ela tem uma descrença do seu potencial. Então, eu percebo muitas vezes assim, o paciente idoso se colocando como idoso, algo contrário, né? O que o Alexandre falou, eu quero ser ativo, né? Essa é a visão que a gente precisa trabalhar com o paciente. Muitas vezes ele se coloca e ele se embota do ponto de vista de estímulo cognitivo. Então, essa escolaridade que é fundamental, ela precisa, o estímulo cognitivo, né, o estímulo intelectual, ele precisa ser persistente. Eu não sei se tem dado sobre isso, mas uma percepção de que muitas queixas cognitivas coincidem com o processo de aposentadoria, é uma percepção de que a gente pode enxergar o cérebro, assim, de uma forma bem simplista, mas como um músculo. Se eu exercito bem esse músculo, ele fortalece. Se eu sobrecarregar demais, ele machuca, igual qualquer músculo. Mas se eu fico sedentário, cognitivamente, ele diminui. É essa percepção. E aí, assim, eu vejo claramente, né, numa observação assistencial, eu diria assim, isso é claro, é empírico, é uma experiência pessoal, mas assim, o quanto que impacta a forma como um paciente idoso, mesmo que tenha um diagnóstico de um comprometimento cognitivo leve, ou mesmo um diagnóstico de um quadro demencial, se ele adere à atividade física, atividades intelectuais, né, de múltiplos domínios, né, e uma vida social, a história natural ela é muito impactante. Assim, a mudança desse processo ele é muito significativo. E aí o que eu tento, o que eu acho que é uma armadilha muitas vezes, do ponto de vista clínico assistencial, é o foco na doença. Né? Muitas vezes um paciente chega tendo tido um diagnóstico, né? Você tem doença de Alzheimer. Né? E o médico coloca isso, né, com uma premissa, eu preciso ser verdadeiro, eu preciso falar, o paciente tem direito de saber o diagnóstico. Mas esse paciente e essa família sabem interpretar o que significa essa palavra doença de Alzheimer nele? Ou eles vão enxergar um estigma que está muito construído em várias doenças, Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, epilepsia, as doenças neurológicas, elas sofrem esse contexto. E aquilo vai desestruturar esse indivíduo, ele vai interromper qualquer processo de manutenção dessa qualidade de vida. Né? Então, eu acho que é fundamental. Né? E aí é algo que eu acho que precisa ser trabalhado cada vez mais no ambiente de formação médica. O papel do médico não se resume em dar diagnóstico. O papel do médico é contribuir para uma experiência melhor possível do indivíduo e de uma sociedade. Né? Então, o foco no indivíduo, né? E a busca de trazer informações adequadas, informações corretas, mas num olhar positivo de como essa pessoa pode se organizar, ela, família, para ter a tal qualidade de vida. Né? E algo muito bonito que foi falado. Mesmo que haja doenças, mesmo que o paciente tenha uma doença cardiovascular, uma insuficiência cardíaca congestiva que vai trazer algumas limitações, um quadro demencial, esse paciente ele pode vivenciar qualidade de vida adaptado nesse cenário. Então, eu acho que o foco é isso. E para terminar, assim, aí um desafio do médico. Existem alguns trabalhos assustadores mostrando um alto índice de diagnósticos equivocados de demência de Alzheimer e outras demências. Talvez um dos maiores desafios na medicina clínica seja a palavra diagnóstico diferencial. É muito tentador, num processo de assistência médica que é cada vez mais rápido, cada vez mais robotizado muitas vezes, eu pegar um conjunto de características e sintomas e falar, isso aqui se encaixa em depressão, isso aqui se encaixa em ansiedade, isso aqui se encaixa em demência. E eu defino isso sem olhar, num espectro maior, outros diagnósticos que possam impactar nesse cenário. Tem um trabalho de 2016, feito nos Estados Unidos, em que avaliaram vários pacientes idosos institucionalizados com diagnóstico de Alzheimer e fizeram uma busca ativa de deficiência de vitamina B12, que é uma causa significativa de comprometimento cognitivo, que pode ser reversível se tratada a tempo, numa incidência alta, e nesse trabalho eles identificaram 43% desses pacientes tinham deficiência de B12 não diagnosticada. Então a importância do médico fazer diagnóstico diferencial, transtorno depressivo maior traz prejuízo cognitivo, e se eu não trato, identifico, essa depressão pode
pelo embotamento, pela falta de estímulo, por todo o processo de impacto na vida desse indivíduo, ser um fator de risco para uma demência verdadeira depois. Então, eu acho que esse olhar na manutenção do estímulo físico e cognitivo durante todo o processo, não só na prevenção, mas durante a terceira idade, durante o envelhecimento, e a importância de uma assistência médica não focada em diagnóstico simplesmente, mas focada numa visão maior do paciente e no entendimento do que é necessário para ele ter saúde, né, e para ele se adaptar às limitações da vida com qualidade de vida e com humor, né? Eu acho que é isso. Kalashi, Gustavo e o Álvaro colocarem várias questões com relação a esse desafio que é mudança de comportamento, mudança de hábitos, né? Como essa relação mente e corpo impacta, né, na qualidade de vida, no bem-estar, na longevidade, na expectativa de vida. Você falou uma coisa super interessante, né, de como homens e mulheres envelhecem de formas diferentes. Via de regra, os homens morrem mais cedo que as mulheres. Tem um recorte de gênero importante. De novo, pensando um pouco na questão social, né? No país como o Brasil, em que a gente tem tanta gente vulnerável do ponto de vista social, né? Essas pessoas estão envelhecendo mais rápido, Kalashi. Mais precocemente. Mais precocemente. Você pode falar um pouquinho sobre isso? No Brasil se envelhece precocemente e mal. Em parte isso está ligado que a gente medicaliza muito o envelhecimento. E saúde, na minha opinião, eu que venho de uma escola de promoção da saúde, eu tive o privilégio de criar o primeiro mestrado de promoção da saúde na Universidade de Londres, quando lá trabalhava. E saúde, nessa definição da OMS, é criada no contexto do dia a dia, onde você mora, como você se locomove, onde você trabalha, como você se diverte, como você ama. Aí é que a saúde é criada. É quando dá o estrago, que você está cheio de perrengue, que você vai precisar de um profissional da saúde, de preferência preparado e capacitado. Eles estão sendo capacitados no Brasil? Não. Nós temos um déficit, de acordo com a Sociedade Brasileira de Geriatria, de 28 mil geriatras. Vamos atrair mais médicos para a geriatria. Na residência médica, 10% da escolha de hoje é para obstetrícia, 10% para pediatria, mas não tem mais bebê, não tem mais mulher grávida, e o pessoal está indo para lá. 0,6% é para geriatria. Eu quero mais geriatra? Até quero. Mas se a gente conseguir esse milagre de atrair mais 5 mil médicos nos próximos 10 anos para a geriatria, nós vamos chegar em 2035 com déficit de 40 mil. Então essa conta nunca vai fechar. O que nós vamos ter que fazer é que todos os profissionais da área de saúde sejam treinados em envelhecimento. Médicos, claro, Isso aí. mas também enfermeiras, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, etc. E também o pessoal da mídia, da arquitetura, os políticos. A sociedade tem que responder a esse grande desafio que é a revolução da longevidade. Qual é o grande empecilho que vale para a medicina, que vale para a arquitetura, que vale para o político? Meu Deus, em Brasília, acorda, gente, vocês estão ficando barrigudo e velho. Então, o que a gente tem que colocar de uma forma muito clara? Primeiro, o velho não é o outro. O velho é você. Cai a ficha. E faça alguma coisa. Desde o início, porque se você ainda não for velho, você almeja sê-lo. O velho é o jovem que deu certo. E você, jovem, vai querer dar certo. Você vai chegar a tal da... Eu abomino isso. Terceira idade. Que terceira idade nada. Velhice. Vamos chamar boi pelo boi, nome pelo nome. Qual é o grande empecilho? É a negação. E o que está atrás dessa negação? São os estereótipos. O que está atrás desse estereótipo e que o antecede? É o idadismo. A gente vai ter que aprender a falar dessa palavra. Não existe sexo, sexismo, não existe raça, racismo, não existe idade, idadismo, e não é etarismo, não. Isso é uma jabuticaba. Só no Brasil que tem um termo equivalente a idadismo. Parece meio sofisticado, né? Preconceito contra o etário, eu até entendo contra o otário, mas é etário não, é idadismo, vem de idade. E são 4 is. É uma ideologia, eu valho mais que você, eu sou branco, você é negro, eu sou homem, você é mulher, eu sou jovem, você é idoso.
Essa ideologia é geralmente por um grupo que tem poder, que vai colocar pedrinhas no caminho. Institucionaliza. Eu não te dou emprego, eu não te promovo, eu não te dou ultrassonografia, eu não te dou o direito de se tratar. E vai complicando, porque aquele que é o idoso vai perdendo acesso ao serviço de qualidade. O terceiro é intrapessoal. É o I do intrapessoal. Eu não te ouço, eu não te dou um desdém. Eu estou pouco me lixando por você. E acaba tudo no último I da internalização. Eu acabo achando que realmente eu valho menos que você. E nesse momento, você não exige o tratamento, você não exige os seus direitos, você fica diminuindo. E isso vai ter um reflexo grande na saúde mental e na sua autovalorização. A sua autoestima vai para o pé. E num país onde há um último I, o quinto, da inequidade, que é um meio de cultura fértil para tudo isso se manifestar. Então, nós temos que treinar todos os profissionais da saúde para o século XXI e não continuar treinando-os como se fossem exercer as suas profissões para o século XX. E segundo, um combate ao idadismo, que não é para mim, que já estou velho, não. É para você, o mais jovem, que almeja ser um velho amanhã, usufruindo dos seus direitos. Álvaro, e aí? Como que ficamos desse ponto de vista de cuidado de prevenção de saúde, clínico, né? Nesse recorte que o Kalash está trazendo? Sempre, né? Nós estamos aqui nesse espaço e certamente é para discutirmos conhecimento e aqueles que estiverem ouvindo e vendo, tomara, né? Que possam serem transformados para viver mais e melhor. Mas nós sempre aprendemos um com o outro. E à medida, né, que o Kalash, você e o Gustavo falam, coisas que eu estava pensando antes de vir aqui, eu acabei mudando e tendo algumas ideias em função do que eu ouvi aqui de vocês, né? E, primeiro, a pergunta que vem, assim, parece filosófico, mas ocupa as nossas cabeças. Por que que eu vivo? Por que que eu estou vivendo? Se a pessoa não trouxer também essa visão, qual é a razão de eu viver? Se não houver significado existencial, nada disso aqui vai dar certo. O que eu estou fazendo aqui, jovens, né? Não vai rolar, não tem jeito, né? E essa pergunta tem que ser feita, né? O significado da minha existência, independente de crenças. E dentro dessa linha, Jairo, nós ainda não tocamos, mas eu tenho certeza que quem vai nos ouvir e vai nos ver, vai falar assim, o que esses médicos estão falando é sobre as tais zonas azuis. Eu vou falar por mim, não é. Da minha parte, não é. Porque todo mundo fala, são 5 regiões onde a média de idade tem mais longevos lá do que no resto do mundo, ok? Tem menos demência, tem menos câncer, menos doença cardiovascular. Bom, então eles acharam aquilo que nós não sabemos. A fórmula. A fórmula está lá. Eu vou dizer, não está. São 5 regiões muito interessantes, com peculiaridades. Vou dar alguns exemplos. Você tem Okinawa no Japão, tem a ilha de Icária na Grécia, Loma Linda na Califórnia, Península de Nicoya na Costa Rica e está faltando um na Sardenha, se não me engano, Ogliastro na Sardenha. Todas banhadas pelo mar, né? Então, se você olhar a população que está lá, fazendo uma conta simples, 0,01% da população mundial. Nós precisamos de soluções para 8 bilhões e não para isso. Então é muito interessante, dá um bom enredo, um bom filme, entretém, inspira. Mas eu vivo numa cidade, uma região metropolitana de 22 milhões. Então eu quero a solução para cá. Tudo bem, tem alguns ensinamentos, mas eu não vou fazer aquela vida aqui em São Paulo nem pensando. Então eu preciso de solução que sirva para cá. Antes que as pessoas pensem, está lá o segredo. Não está o segredo. Não está. Tem algo para aprender, mas precisamos buscar soluções para cá. Não é só dieta mediterrânea, né? Não, aliás, nós temos aqui boas informações, que não cabe aqui para discutir, de alimentação saudável. Nosso guia, né, nutricional do Brasil, do Ministério, é muito bom, por sinal. Então, existe uma maneira que não é nada mediterrânea, de uma alimentação prudente, de maneira simples. Menos carboidrato, manter proteína, frutos e legumes todo dia, já é um belíssimo caminho, isso é preditor. Mas assim, Jairo, deixa eu trazer um ponto que acho que entretém, mas tem uma consequência para a gente discutir para utilidade em longevidade para a população. Tem um livro que ele comenta que um personagem mitológico chamado Titônio, irmão de Príamo, né, que era rei de Troia,
ele conseguiu um acordo com Zeus, né, Deus no Olimpo, da vida eterna. Uma coisa fantástica, conseguiu vida eterna, só que ele esqueceu que tinha que vir com juventude. Então, ele viveu para sempre, mas ele nunca parou de envelhecer, né? Ele esqueceu de perguntar isso. Então, quando nós estamos falando aqui sobre longevidade, sem ter significado existencial, as pessoas muitas vezes vão para o lado da forma. Ninguém está dizendo que atividade física não é importante. Então, o Carlos falou muito bem, cai muito bem os anos de vida. Cai muito bem. Faz parte do significado da nossa existência. Nós envelhecemos. A nossa vitalidade será menor. O que nós vamos fazer aqui é reduzir a velocidade de decaimento. Vai acontecer. Às vezes eu penso, o meu físico dos 30 e dos 61 hoje, eu troco, mas a minha cabeça não. Eu continuo com essa. Então, assim, vamos lembrar aqui que tem outras coisas sobre significado existencial. E o último comentário sobre isso é sobre previsibilidade e imprevisibilidade. Todo mundo diz, o mercado financeiro é assim, e a vida, né, ela está se tornando complexa e imprevisível. Todo mundo diz isso. E tem uma música de um determinado compositor que comenta, né, que viver, né, navegar é preciso, viver não é preciso. Eu escrevi um editorial uma vez dizendo que viver é preciso, mas não só. Os dois sentidos são bons. É necessário, mas existe uma certa precisão. Tem coisas nos extremos que a pessoa faz tudo certo e acaba adoecendo, e uma doença sem negociação, que a pessoa acaba realmente falecendo muito precocemente. Fez tudo certo. E tem outro, fala, olha, todo mundo tem um parente que fazia tudo errado e passou dos 90 anos. Todo mundo tem o Churchill, né? Todo mundo tem o Churchill da família que fazia tudo errado do ponto de vista de prevenção. Mas são extremos. Eu estou falando 5% para cá, 5% para cá. 90% faz certo que dá certo. Em geral é isso. Então existe uma certa precisão, mas não garantia, de que se você fizer aquilo que a ciência está mostrando, você tem grande chance, tangível mesmo, de viver mais e melhor. É isso que nós precisamos, né, deixar claro para aqueles que estão nos assistindo e ouvindo, que você tem nas mãos essa informação. E eu falei último, mas agora é o último. Naquela hora era o último, penúltimo comentário. Quando a pessoa tem um diagnóstico de câncer, vem uma sentença de uma ameaça à vida com a palavra câncer. Antigamente, as pessoas mais antigas evitavam até de falar a palavra câncer. Né? Nem falavam. Aquela doença, né? Aquela doença. E aí, quando você propõe um tratamento, a pessoa tem uma adesão fantástica. Por quê? Porque ali ela vai ter um aumento na expectativa de vida. E com uma qualidade de vida que nem sempre é das melhores. Ok? Cada vez melhor, né? Mas não era assim. Aí nós estamos discutindo aqui estratégias que aumentam significativamente a sobrevida, inclusive, muitas vezes, além dos tratamentos que tem para câncer. E a pessoa não pega isso como sendo uma coisa fantástica. Então, às vezes, nós precisamos assim, deixar claro que você pode mudar o curso da sua vida. Você pode alterar a data da sua morte. Ela vai ocorrer. Você pode viver bem e melhor. Você não precisa demenciar antes da hora ou nem demenciar. Você pode ter vitalidade e independência. Você pode ter suporte social. Está ao alcance. Então, não vamos colocar uma sentença drástica para que as pessoas possam mudar. Nunca se teve tanta informação, mas se não usarmos, é a mesma coisa que não tê-las. Gustavo, o Álvaro costurou tudo que a gente falou de uma maneira brilhante. E você falou uma coisa que me chamou muita atenção e que eu acho que é um ponto importante. E eu queria que você retomasse um pouquinho, assim. Você falou, assim, da importância nesse processo, né, de envelhecimento, da gente aprender a lidar, né, se adaptar a algumas limitações que a gente, né, vai ter ao longo da vida, né? Se tudo der certo, como diz o Álvaro, a gente vai, né, conseguir postergar a data da morte, a gente vai viver mais, né? E a gente está buscando viver melhor esses anos que a gente está negociando com a gente mesmo, né? Como que a gente se adapta, né, a eventuais mudanças, assim? Você já trouxe alguns pontos importantes, né? E a espiritualidade, né, fomentando um pouco isso, né? Você consegue falar um pouquinho melhor para a gente sobre isso? Eu vou te responder fazendo uma ponte com o que o Álvaro falou agora. A importância da pessoa ter um sentido, a construção de um sentido da vida. É muito frequente eu lidar com um desafio em que eu tenho
um paciente idoso com uma capacidade física e cognitiva muito boa, mas que me fala, envelhecer é uma porcaria. Você não queira envelhecer. Como é que eu trabalho com uma pessoa assim que está vivenciando isso como um fardo e não como uma conquista de uma experiência? E aí é fundamental. Provavelmente é uma pessoa que ela tinha determinados elos que faziam parte da construção do motivo de estar vivo, e esses elos foram modificando, né? Os ciclos foram, pessoas partiram, trabalhos acabaram, situações, e ela não conseguiu construir novas experiências, novos objetivos dentro dessa realidade atual, né? É por isso que eu acho assim, a questão psíquica, mental, cerebral, espiritual, está tudo muito interligado, física, nessa experiência, né? E aí a importância de uma construção, assim, não adianta você dar, uma pessoa chega assim com critérios de depressão, aí você dá um antidepressivo, ela não melhora, aí você vai, e aí você entra, né, numa coisa que o Kalash falou muito bem, assim, existe uma tendência hoje de medicalização. Eu sinto que existe uma tendência de simplificação das coisas, né? O médico, ele está se tornando incomodado de conversar. Eu não quero entrar numa seara que eu quero ser, né, pragmático. Então, toma um remédio, não melhorou, e aí chega um ponto, vai fazer terapia, e eu me desconecto desse paciente. Quando, na verdade, a gente tem uma oportunidade aqui de trazer para esse paciente uma reflexão sobre essa adaptação. Então, eu posso ter perdido uma pessoa que foi muito importante na minha vida, mas eu tenho a oportunidade de trazer uma relação para os meus netos, para os meus bisnetos, para os meus filhos, para novas conexões, sem que isso comprometa a experiência anterior. Para que isso seja construído, eu acho que a gente precisa trabalhar algo que é eu sinto que é um bloqueio intrínseco em muitas pessoas. A gente precisa falar da morte. A gente precisa ajudar o paciente a aceitar a finitude da vida, né? Isso faz com que nenhuma saudade seja eterna. Isso faz com que eu consiga ter gratidão pelas experiências vividas, mesmo que elas tenham se encerrado, e me abrir para uma oportunidade de experiências atuais, sabendo que elas também vão durar um tempo, né? E com a consciência de que um dia eu vou também partir, e aí é importante que eu não gaste toda a minha vitalidade, né, na previsibilidade desse dia, né? Eu estou fazendo tudo o que é possível, né? E aí uma coisa que eu acho que tem um impacto social muito importante. Se essa pessoa, né, ela se sentir segura de que nesse processo final ela vai ter um processo com dignidade, com conforto, né, com uma assistência adequada, eu acho que isso também ajuda ela a focar nessa experiência do presente e nessa adaptação, né? Ajudar o indivíduo a vivenciar experiências possíveis no presente, mesmo com as suas limitações e mesmo com as experiências de vida, dar sentido para essa experiência de vida é fundamental para que haja saúde mental e para que haja saúde cognitiva, né? Quando eu entendo que eu tenho um papel importante na educação dos meus netos, no auxiliando a comunidade, eu me estimulo para buscar o meu melhor. Então, eu acho que essa ponte não é separado saúde mental e neurológica. Na verdade, a gente está falando de uma coisa só, né? E que precisa dessa visão mais holística, individual e de uma organização. Então, aqui, né, como o Kalash falou, não são coisas... a assistência clínica individual e a visão de saúde pública, ela é integrada, né? Ela precisa estar integrada, até para que haja impacto e para que a gente aprenda, só assim, para concluir, assim, uma reflexão, e até vou ouvir a opinião do Kalash. Esses marcadores sociais, econômicos, tudo, eles são muito claros. Eu percebo assim, existe um aprendizado que talvez a gente possa ter uma utilidade clínica quando a gente reconhece uma pessoa que tem tudo para dar errado
é uma pessoa, né, que tem um nível socioeconômico baixo, vive numa situação de vulnerabilidade, todos os critérios, mas aquela pessoa consegue individualmente ter uma experiência positiva, adaptar-se e estamos aqui vivendo em condições difíceis, mas que bom, mas conseguimos juntar um dinheirinho para o churrasquinho na laje, eu consigo ajudar. Existe experiências pontuais que não impactam, mas que trazem ali um aprendizado, talvez para aquela pessoa na outra ponta, aquela pessoa de um nível socioeconômico muito alto, uma escolaridade alta, que tem uma estrutura, mas que não consegue transformar isso numa experiência individual de qualidade de vida. Qual que é o aprendizado que a gente pode ter nessas pontas? Envolve espiritualidade, envolve resiliência, envolve relação familiar, porque isso é impactante, né? A gente vai, assim, existe uma realidade. Muitas vezes um patrimônio financeiro muito alto cria atritos, cria rachaduras nas relações familiares. E muitas vezes relações de vida difícil, desde a raiz, criam elos que são muito fortes. Eu acho que existe um aprendizado aí para ser amadurecido também para a gente. Kalash. Olha, o Gustavo trouxe aí algumas amarrações interessantes, né? E como você vê isso de novo, né? Eu vejo com preocupação. Tá. Eu entendo o que você está falando. Concordo plenamente com o que você disse em relação a esses blue zones. Está na moda, né? É uma jogada de marketing. Isso aí. Que tem um National Geographic por detrás. Estão fazendo franquia agora. Tem 70 blue zones na fila. Que blue zones, nada. Vamos cair na real. É isso aí. A gente tem que cair na real, porque o envelhecimento aqui... por exemplo, eu comecei agora com um projeto que, se der certo, meu Deus do céu, eu morro feliz porque é parte do legado. Vai demorar para morrer. Sei lá. Eu tenho a sorte de ter bons genes, mas só 25% de você poder chegar à longevidade com qualidade de vida vai depender de escolher bem seus pais. Se eu estragar tudo, né? Minha mãe morreu com 103, meu sogro com 104, minha sogra está com 99, meu pai morreu novinho, com 91. Olha só, os meus filhos têm esse legado todo, mas se eles estragarem com escolhas, estilos de vida, comportamentos, tá zero. Aí, Jairo, da mesma forma que tem essa questão toda do marketing, dos blue zones, eu quero saber como é que você vai envelhecer bem, o melhor possível, numa favela. Isso aí. 14% da nossa população passa fome. 36% da nossa população jovem nem trabalha nem estuda. Vai envelhecer bem? Não vai ser nem bom cuidador, porque ninguém lhes cuidou. Como é que você vai aprender solidariedade se você nunca recebeu-a da sociedade malvada, perversa? Você viu isso durante a pandemia. Deixa morrer, vai para trás, é um fardo. Isso vai te minando. E aí vem essa questão crucial da sua provocação, Gustavo. É com preocupação que eu vejo toda essa questão social emaranhada com a questão toda da prática médica. Vocês falaram em câncer, que é aquela palavra que antigamente não se falava mais. Eu sou mais antigo. Eu sou do tempo que tuberculose era uma palavra que não se dizia. Aquela doença era tuberculose. Você tem tuberculose hoje, graçando ainda várias comunidades. Esse projeto que a gente está fazendo com companheiros fantásticos que são a Favela Compassiva, lá na Rocinha, é para saber o pouquinho que você pode fazer ali, naquele contexto, para que as pessoas tenham um pouquinho mais de qualidade de vida. Eu não estou importando realmente como é que se envelhece nos Jardins, em Copacabana ou no Alto Leblon. Eu estou querendo saber o que você pode ter de impacto, porque para a maioria da população brasileira já se perdeu o bonde. Eles já chegam com esse capital social, com capital de saúde, com capital de aprendizado muito fraco. E esse investimento tem que ser feito às pressas. E aí, assim como o Betinho dizia que a fome tem pressa, a velhice também tem. Porque a gente sabe que tem um prazo de validade, daqui a pouco eu vou embora. Eu quero é que aqueles que vão me seguir e vão chegar à idade que eu tenho hoje
possam chegar o melhor possível. Não como privilegiado que eu sei que eu sou, mas dentro daquelas circunstâncias difíceis, sabendo que tem outro aspecto fundamental. Quem está nascendo hoje no Brasil são predominantemente filhos de mulheres pobres, que têm menos de 8 anos de educação formal, que têm 3 vezes mais filhos do que aquelas mulheres com mais de 8 anos de educação formal. Eles são preciosos, porque esse futuro depende do que a gente vai criando de oportunidades para eles. Mas faz também deste único segmento da população que cresce, 60 a mais, desde 1998, e os políticos não se dão conta disso, de saber o que a gente pode fazer para que eles continuem inseridos, produtivos, ativos, porque um velho saudável e ativo é um recurso para o desenvolvimento econômico, Claro. e a gente não está se dando conta disso com essa elite que não olha para o conjunto, mas apenas para o seu próprio umbigo. Brilhante, Kalash. Pessoal, o nosso podcast está quase acabando. Eu queria as observações finais do Álvaro, do Gustavo, do Kalash, os recados finais aí. A gente percebe, né, que é muito mais do que a gente só investir em saúde física, né, em controle de colesterol, em nutrição, em atividade física, qualidade de sono, tudo isso é muito importante, mas a gente vai muito além disso, né? Quais são os grandes desafios e os recados finais dos doutores? Jairo, não vou falar, nós já falamos todas as informações e conhecimento, mas algumas frases, né, que eu acho que são importantes para fechar na minha perspectiva. Olha, se não for para todos, não é bom. Isso aqui tem que ser para todos. Tudo que nós falamos aqui tem que ter abrangência para 8 bilhões de pessoas. Esse é um ponto. O segundo, quem está nos ouvindo e vendo, chega de procrastinar, chega de deixar para o dia seguinte. Tem que fazer já. O tempo não para, é só olhar o ponteiro de segundos, né? Então, assim, chega de procrastinar. O terceiro, que eu falo, assim, busque sempre com a confirmação. Tem modismos. Hoje nós temos, né, com as redes sociais, você tem uma disseminação de qualquer conhecimento. E o que nós estamos discutindo para a saúde, ele tem sim que ser baseado em evidência. Então, cautela com coisas miraculosas. Então, olha, tal pessoa é denominado influencer. Eu quero saber se a influência é baseada em evidências. Se não for baseada em evidências, é entretenimento apenas. Não é isso que a gente tem que procurar. E a medicina ou a saúde não chegou aqui por achismos. Ela chegou por meio de pesquisas para oferecer o melhor para a população. E no fecho, eu pensei, recentemente, até mostrei em congresso, né, o Kalash, nós estávamos juntos nessa mesa, em 4 trajetórias possíveis na nossa vida, nas nossas vidas, né? Alguns nós já vimos e outros a gente pode vivenciar. Uma trajetória é aquele indivíduo longevo que todo mundo ou tem no consultório ou tem na família, que ele passou dos 90, como o Kalash deu exemplo da mãe. Minha mãe foi até os 92 também. E você vê que o indivíduo só tem alterações da chamada senescência. Artrose, passou a escutar menos, a visão, mas passou, é longevo. Não adoeceu. Não conheceu o câncer, não conheceu doença cardiovascular, graças a Deus, e não conheceu a demência. Aí tem outra trajetória. É o indivíduo que num determinado momento da vida vem uma doença quase que sem negociação. Tudo que se faz, dias ou meses, termina ali. Terceira trajetória, o indivíduo adoece, faz uso de tudo que tem na medicina e tem um certo ganho na expectativa de vida, um certo. E aí tem a quarta e última, que vale a pena nós investigarmos isso, que é se o adoecimento pode ser uma ferramenta para ser longevo. Porque o que nós estamos falando é um indivíduo que nunca adoeceu. Mas até aí é muito fácil, né? Nunca adoeceu. E tem aquele que adoece e morre rápido. Mas, às vezes, tem um efeito didático. Transformador, né? No adoecimento. E aí o indivíduo, por ter o diagnóstico, ele realinha tanta coisa na vida dele. Eu tenho exemplos no consultório. Que a partir desse adoecimento, que ele tornou-se longevo. Então, assim, também não é pelo fato de adoecer, acabou. Não, pode ter alguma coisa importante aí. E acho, né? Por enquanto na teoria, mas eu acredito que uma sociedade solidária
ela tende a ser mais longeva. A confirmar. Recados finais, doutor Gustavo. Nossa, brilhante as colocações. Antes de mais nada, agradecer muito esse debate rico. Eu vejo que a gente tem dois grandes desafios. Um foco nessa cultura de prevenção. E aí, eu quero fazer alguns ganchos com o que o Álvaro falou. É muito importante que essa prevenção seja uma prevenção efetiva, ou seja, nível de evidência. Existe uma tendência hoje de oferta de milagres. Então, existem várias coisas que vão fazer você rejuvenescer 20 anos, o seu cérebro rejuvenescer, evitar o Alzheimer. Prevenção de Alzheimer, todo dia tem alguma coisa escrita. E eu quero complementar. Os colegas médicos, eles têm uma responsabilidade ética, moral, legal, de serem a ponte do conhecimento técnico para o leigo. É muito importante que eles se qualifiquem, porque ser médico por si só não traz essa qualificação naturalmente de uma compreensão da ciência, né, de uma interpretação. É muito importante que eles não caiam na armadilha de misturarem opiniões pessoais ou até ideológicas com o rótulo da medicina, porque isso cria um selo fictício de qualidade. Nós temos essa responsabilidade. É importante que o paciente, né, as pessoas que nos veem e nos ouvem, entendam que não existem atalhos. Então, fazer atividade física, no início, né, você sai de um sedentarismo, é chato, é difícil, você tem que vencer a inércia, melhorar a alimentação. Meu cérebro está acostumado com açúcar demais, carboidrato demais. Arrumar isso, ele vai reclamar até ele aprender. Né? A qualidade do sono envolve não tomar um remedinho mágico simplesmente, mas envolve toda uma organização. E todas as medidas são fundamentais. Essa é uma primeira questão. A segunda nesse processo de envelhecimento, é fundamental que o foco, e aí falando individualmente, o foco seja como eu posso viver da melhor forma possível para mim e para a minha comunidade com as questões que a vida me traz, na situação que eu estou e essa adaptação para uma experiência de vida positiva. Essa é uma segunda questão. E permeando isso, né, e eu acho isso precisa ser reforçado, tanto o Álvaro quanto o Kalash colocaram, é muito perigoso quando a gente olha situações extremas que estão fora da média. A gente precisa entender o impacto social das questões. Então, evidentemente, a gente precisa, enquanto sociedade, parar de pensar, né, tão no imediato e ter uma visão do que está acontecendo, uma organização melhor. E o Kalash falou várias vezes, a visão dos políticos. É importante que o meio político comece a ter acesso a essas informações e que haja um planejamento assistencial global. E para terminar, né, o que o Álvaro terminou, eu sou um exemplo vivo de o que uma doença pode impactar. Né? Em 2018, eu tinha 38 anos, eu tinha a ideia de que eu era capaz de mudar toda a realidade da urgência neurológica no mundo. Eu conheci o Álvaro há uns 15 anos na luta contra o AVC, a gente já fez muitas coisas, né? E eu tinha aquilo até que a minha hipertensão, que tem uma carga genética, mas que não era para começar aos 35, talvez, dentro de um contexto, ela estava muito significativa e eu preciso mudar meu estilo de vida. Então, em 2018, eu tive uma primeira mudança que trouxe um impacto significativo, que eu me acomodei nesse impacto, porque eu já estava muito melhor do que antes. E aí vem aquela questão, não, eu estou bem, né? A gente tem, às vezes a vida precisa trazer mais algumas questões. Esse ano eu fui diagnosticado com uma doença autoimune, pênfigo vulgar. Não é uma coisa muito comum, apesar que parece que é um pouco mais comum hoje em dia, mas que me obrigou a ter que tomar corticoide, né, em doses altas. E aí vem, poxa, ralei tanto para melhorar meu estilo de vida, agora eu vou engordar, meu colesterol vai disparar, minha pressão, minha glicose. Não, o que eu posso melhorar ainda mais que eu não tinha melhorado? Né? E eu estou 8 quilos mais magro do que com o diagnóstico, tomando 70 miligramas de prednisona nesse momento. A minha pressão arterial nunca esteve tão boa, com medicamentos. Né? A minha glicose controlada, ganhei massa muscular, eu estou me sentindo
um 44 com 22. Né? Foi E eu uma vou boa ferramenta. perpetuar isso, né? Mesmo quando eu não precisar mais tomar o corticoide. Então, eu acho que foi brilhante essa colocação. Eu queria terminar com isso. A gente, né, pegando assim uma visão hinduísta, quando a gente vivencia uma experiência negativa, isso, né, um karma, aprender com ele é importante para que a gente... Senão a gente simplesmente sofre e cria culpados e não tem uma experiência de crescimento. Né? Excelente. Obrigado, Gustavo. Kalash, recados finais. Agora, né, Jair? Há 14 minutos você anunciou que a gente tinha 1 minuto para fazer o desfecho. Eu fico aqui ansioso, olhando para o cronômetro, assim, vai caber a mim. Agora reduzir em 30 segundos. Não dá. A mensagem principal é: envelhecer é bom. O que a gente não quer é morrer cedo. Mas a gente quer insistir na qualidade de vida. Dentro de um contexto que é um desafio. Come brócolis. Que comer brócolis, doutor? Se eu comer brócolis na primeira semana, eu não vou ter dinheiro para comer açúcar e farinha na última. Esse é o contexto que a gente está. Um contexto desafiante. Eu espero que na gestão atual, muito voltada para direitos humanos, que o Ministério de Direitos Humanos realmente dê oportunidades para que essa questão tão primordial num país que cresce numericamente até 2038, e a partir daí vai encolher, e o único segmento que vai continuar crescendo ao longo do século é o de 60 a mais. Você tem uma doença que foi diagnosticada precocemente, que você tem as informações, que você está empoderado, que você pode exercer as escolhas. A maioria da população não tem. Nem faz o diagnóstico, nem tem médico, muito menos uma atenção primária com um time que possa te aconselhar com nutrição, com tudo que você precisa. E aí, inevitavelmente, a gente tem que pensar, dentro desse contexto, a resposta tem que ser multissectorial. Não adianta só olhar para o poder público, não adianta só olhar para o poder privado, nem para a sociedade civil, para as ONGs. Tem que estar todo mundo em conjunto, porque envelhecer é muito mais complexo. E uma coisa que não foi falada, mas que a gente discutiu ao se preparar para vir aqui: autoestima. Tão fundamental. Porque quando ela se vai, aí eu me lembro, e a gente acaba internalizando as experiências de casa. Minha mãe era uma mulher que era muito vaidosa, todo mundo a chamava de baronesa. E quando ela fez 100 anos, eu falei assim, não, tem que dar um upgrade. Baronesa só não serve. E comprei uma tiara e cheguei todo animado na casa, com um presente cheio de fitas, cheio de embrulho. Mãe, hoje é seu aniversário. Ela tinha Alzheimer. Você é mesmo? E é muito especial, sabe quantos anos que está fazendo? Eu devo estar lá na casa dos 50. Não, mãe, um pouquinho mais. É mesmo, menino? 60? Não, você está fazendo 100. Que menino, sai para lá com 100 anos, nada. Você não importa, não importa. É em especial. E ela abriu aquele presente e eu ajudei. Quando ela viu a tiara, ficou toda satisfeita. Eu pedi licença para colocar na cabeça. E mostrei no espelho. Que tal, mãe? Muito bonito. Sabe por quê, mãe? A partir de hoje você vai ser a minha rainha. Ela falou assim, tira. Você vai, o que houve? Tirei, preocupado, perguntei, o que houve? Você tinha gostado? Eu não quero ser rainha, eu prefiro ser princesa. Ouça uma pessoa mais velha. Ela vai te dar recados importantes. Às vezes você nem percebe porque tem doença de Alzheimer e você já rotulou. Tire os rótulos. Trate aquela pessoa pelo que ela é. Ouça. E da mesma forma que você deve, no trato individual, ouça a comunidade para fazer da nossa sociedade o mais amigo do idoso. Brilhante, Kalash. Gustavo, Álvaro, muito legal contar com vocês hoje aqui. Pessoal, não basta só a gente envelhecer bem, a gente tem que fazer todo mundo, né? A gente, num país tão desigual como o Brasil, o grande desafio, né, dessas próximas décadas é fazer todo mundo envelhecer bem. Dr. Álvaro, muito obrigado. Obrigado. Dr. Gustavo, muito obrigado. Dr. Kalash, muito obrigado.
temos uma lembrança aqui da Biolab para os senhores, Dr. Kalash. Igual minha mãe, adoro presente. Quem não? Doutor Obrigado. Álvaro. Obrigado. Muito obrigado. Doutor Obrigado. Gustavo. Obrigado. Pessoal, a gente fica por aqui com mais esse episódio do Biolabcast. Espero que vocês tenham gostado. Acessem as nossas redes sociais, né? Nos sigam, né? Para que vocês possam estar inteirados de todos os episódios. E no próximo a gente vai falar de saúde do coração. Até mais. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado.